2 Samuel capítulo 5, do versículos 17 ao 25, os que encontraram, digo amém. Amém. Irmãos, apesar de ter projeção, os irmãos precisam trazer a Bíblia, viu? A gente não pode perder esse nosso costume não de, mas eu estou no celular, não sei o quê. Eu acho que a gente precisa manter, né, essa postura, porque é até um testemunho público da sua fé. Carregar a Bíblia é algo até honroso, que nós precisamos trazer dentro do nosso coração. É claro que existem outros meios, mas nós não podemos deixar de testemunhar de quem nós cremos e a quem servimos. 2 Samuel 5, 17 a 25, diz assim a palavra de Deus. E quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, ficou informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataques pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataca-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. E o sinal de que o Senhor vai à frente para derrotar os exércitos dos filisteus. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Quero falar sobre conquistas em tempos de dificuldade. Eu acredito que todos nós, de alguma forma, estamos sentindo o impacto das eleições. Alguns comemorando, outros tristes, devido ao seu possível candidato não ter alcançado a sua almejada posição. Há uma expectativa em todas as eleições. As mudanças acontecem naturalmente, o povo escolhe e as mudanças vêm com o tempo. E aí começam especulações de todo tipo, crise econômica, problemas e outras coisas mais. De todas essas coisas, irmãos, o que eu posso dizer à minha igreja é que nós precisamos descansar na boa vontade e soberana de Deus. Deus, Ele continua tendo o controle de nossas vidas em todo o tempo. Precisamos descansar e confiar que Ele vai estar presente como esteve até hoje, como esteve no Covid, como esteve em outros governos, e Ele vai continuar cuidando da sua igreja. Nós não podemos em nenhum momento desanimar, abaixar a cabeça, se abater por uma situação que foge ao nosso controle, mas Deus continua no controle, e a gente precisa descansar e confiar na sua providência. E aí, falando nisso, eu penso em falar nessa manhã as conquistas que precisamos ter em tempos de dificuldade. Vivemos tempos desafiadores, crise política, efeitos de pandemia ainda na economia, crise nas nações, guerra na Ucrânia, conflitos entre China, Coreia e as tensões que acontecem na Europa. Temos também lutas na nossa vida diária, não apenas na vida social, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde, doenças, vícios, mágoas, ressentimentos. Vivemos tempos difíceis em todas as áreas de nossa vida. O que nós precisamos entender é que isso faz parte do mundo. Isso não foi só hoje, não será somente nesse ano. As crises, os problemas, elas acontecem todo o tempo. Vem de forma externa, como vem também em forma interna. Uma crise no casamento acontece de uma hora para outra. Um problema com o filho, uma saúde debilitada, acontece. E o que é isso? São dificuldades, são tempos de dificuldades que vêm sobre nós. Nossa vida, nesse mundo, ela é feita de altos e baixos, de
paz e de guerra, de conflitos, de dificuldades, mas nós precisamos confiar. E eu quero trazer para os irmãos esse texto, porque fala exatamente de Davi. Ele havia acabado de se tornar rei de Israel. Davi, todos sabem, era um homem de batalha, um homem de conflito, um homem de guerra, é um homem que derrubou o gigante, e ele tinha acabado de se tornar rei. No nosso pensamento, alguém que alcança o estágio de um rei, pensa, olha, está no topo do topo, agora é hora de descansar, agora é hora de desfrutar, agora é hora de curtir a vida. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele havia acabado de conquistar Jerusalém, havia tentativas anteriores que foram mal sucedidas, não aconteceram, foi fracassado, mas nesse momento Davi alcança o seu objetivo. Ele é rei, conquista Jerusalém e aparentemente essa conquista traria sobre ele descanso, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Os filisteus, diz o texto, que sabendo do crescimento de Israel, e exatamente da expansão que Israel estava tendo, resolvem atacá-lo. Ele, sabendo dessa informação, como uma tática de guerra, ele vai para a fortaleza e ali fica aguardando com que os filisteus viessem contra ele. E a gente pode às vezes pensar, parece que a nossa vida ela é coberta de batalhas, Você está num lugar, vive um conflito, daqui a pouco você tem outro, e parece que a batalha não para. Às vezes é na família, às vezes é na saúde, às vezes é o desemprego, às vezes é na economia, e a gente vive com a cabeça quente, andando de um lado para o outro, pensando e buscando uma solução. Davi está exatamente vivendo isso, um homem de guerra, de tantas guerras, e agora poderia descansar, mas não foi isso que acontece. O inimigo sobrevém como ele, de forma implacável, ao ponto que eles ocupam toda a parte externa, esperando de alguma forma atacar e tomar a vida de Davi. E eu quero conversar com você sobre exatamente algumas coisas que precisamos ter na nossa vida em tempos de dificuldade. A orientação hoje pastoral e a orientação hoje bíblica para a sua vida é que você guarde esses conselhos para quando as dificuldades surgirem, não sei em qual área, não sei quando, não sei como, mas que você guarde no coração essas orientações que nós vamos tirar do texto, para que possamos então caminhar de uma forma equilibrada, tranquila, porque dificuldades virão em todo tempo, em todo momento, em alguma área de nossa vida. Primeiro, quando temos dificuldades, vivemos em tempo de dificuldade, tenha consciência que as lutas são uma realidade da vida. Uma realidade da vida. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Essa é uma realidade universal. Temos dificuldades, vivemos problemas. Problemas é uma realidade da vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é idoso, não importa se você está empregado ou não está, não importa. Problemas, dificuldades, faz parte da natureza humana. E os problemas econômicos e políticos não são as últimas dificuldades que teremos. Ainda virão outras. O que nós precisamos entender, irmãos, é que você está numa batalha enquanto está nesse mundo. No mundo tereis o quê? Aflições. E essas aflições, elas vêm de todos os lados. Então veja, o texto diz que os filisteus, mais uma vez, pelejam com Davi. Parece que, nossa, agora nós vamos descansar. Mas não é isso que nós nos deparamos num texto. João 16:3 diz exatamente isso. Eu disse essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a palavra nossa, nesse nosso coração, é que as dificuldades podem vir de qualquer área. E você não é apenas o que está sofrendo. Porque existe uma situação muito interessante, que quando a pessoa começa a viver problema, ela pensa assim, ela acha que só ela vive problema. Ela acha que ela está sendo perseguida, ela fica com uma baixa estima, coitado de mim. Não, irmão. Nesse exato momento, há pessoas vivendo dificuldades. Estão nos hospitais,
receberam um laudo médico, receberam uma situação, ficaram desempregadas essa semana. Situações aconteceram, foram assaltadas, tiveram dificuldades. Nós precisamos entender que você não é o privilegiado de viver dificuldade. Todos nós vivemos dificuldades. A questão é em qual área. Talvez não é na área econômica, você pode estar até com a conta muito robusta, Deus te abençoe, mas de repente é um problema familiar, é um problema de relacionamento, é um conflito com o filho, é um conflito com o marido, é um conflito com a esposa, é uma situação que você está vivendo. Então a primeira coisa que temos que entender é que as dificuldades, os problemas, é uma realidade da vida. Ontem nós sepultamos a nossa irmã, faleceu, acordou, sentiu um pouco mal e dormiu no Senhor. Domingo retrasado ela estava no culto conosco, subiu as rampas, cadeira de roda, conversou com os irmãos, foi para sua casa e na quinta-feira, sexta-feira, veio a falecer. O sepultamento dela foi ontem. 86 anos, não apresentava nenhum quadro de gravidade, mas o Senhor recolheu. Hoje é uma família que está tentando se recuperar da perda. Dificuldades que acontecem a todos nós. Precisamos confiar nisso. Mas o que nós precisamos pensar também é que as dificuldades elas podem vir de algumas áreas. Por exemplo, pecados. Há dificuldades que surgem por causa do pecado. Pessoas tomam atitudes erradas, fazem coisas erradas e sofrem a consequência das suas dificuldades. Por exemplo, decisões ruins também podem trazer dificuldades, problemas. Tomar decisões precipitadas, agir de forma impulsiva, deixar a dependência de Deus, tomar decisões por si mesmo. Isso é algo que a gente precisa pensar. Dificuldades também vêm pelas ações do diabo. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Pode ser um assalto, uma tentativa de roubo, um homicídio. São dificuldades, mas fazem parte da realidade da vida. Nós podemos estar saindo do culto, entrar numa rua e perder os nossos bens, porque o mundo jaz do maligno. Essas coisas nós não podemos mistificar, são coisas que acontecem. Nós não queremos, pedimos a Deus proteção, mas elas podem vir sobre nós, porque as dificuldades fazem uma realidade da vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração. João 16:20 diz: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformarão em alegria. Então a própria morte para nós não é o fim, mas é uma vida com Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender é que precisamos conquistar em tempo de dificuldade, entendendo que a dificuldade é uma realidade da vida. Segundo, conselho: busque orientação divina para tudo o que for fazer. Olha o que diz o versículo 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacá-los? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, eu os entregarei em suas mãos. Orientação. Em dias de dificuldade, precisamos orar. Em dia de aflição, precisamos clamar ao Senhor. Muitas vezes a resposta não vem das pessoas, vem de Deus, demonstrando, orientando, mostrando o que temos que fazer. Um crente que não ora, talvez não tenha uma vida com a direção certa. E por que nós estamos trazendo o grupo de pastoreio? Irmãos, nunca foi tão necessário as famílias se juntarem à mesa para buscar a presença de Deus. Se isso fosse feito de forma coletiva, talvez muitos problemas seriam evitados. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em prática. Nós não podemos nos transformar em religiosos, de vir ao culto só domingo, e aí semana toda está distante da oração, está distante da Bíblia, está distante de Deus. Nós precisamos trazer a nossa vida espiritual que seja verdadeira, porque em tempos de dificuldades nós precisamos pedir orientação a Deus. Provérbio 16:1, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Terceiro, em tempos de dificuldades, confie plenamente em Deus e no seu poder. Confiança. As coisas fogem ao nosso controle, nós precisamos continuar confiando. Não saiu conforme imaginávamos, continuar confiando. Orei e a resposta ainda não veio, ou não veio.
continuar confiando, porque só vamos conquistar em tempo de dificuldade se mantermos a nossa fé. A porta fechou, ore. A doença chegou, ore. O desemprego bateu, clame a Deus. Fecha teu quarto, entre em jejum e oração, faça as suas campanhas de oração você mesmo, 7 dias de jejum, 40 dias de oração, não sei, mas faça alguma coisa. Você só irá vencer em tempo de dificuldade se você confiar plenamente em Deus, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. Salmo 23:5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Foi a oração de Davi. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Quarto, conselho para que você vença em dia de dificuldade: reconheça a soberania de Deus. Além de ter confiança, você precisa saber que Deus continua no controle. Eu fiquei muito preocupado com algumas pessoas que se abateram com o resultado das eleições. Pessoas que ficaram deprimidas, gente que ficou mal, e gente que se degradou na internet, rumando confusão, fazendo confusão. Irmãos, nós oramos e Deus responde conforme os seus propósitos, ou o universo está fora do controle de Deus? Eu acredito que Deus é soberano. Às vezes a resposta não vem conforme a gente quer, ou você acha porque você vai orar, Deus vai fazer o que você quer. Não é assim que funciona. Deus tem os seus propósitos. A Bíblia vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que vai acontecer, não sabemos. Mas o que nós temos que guardar no nosso coração é que Deus continua sendo soberano. Ele continua dirigindo a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. E se mesmo que seja lágrimas, dor, sofrimento, que venha para trazer fé, para trazer resistência, para trazer avivamento que nós precisamos. Orar mais, buscar mais a presença de Deus. É algo que nós precisamos deixar o nosso coração, entender que Deus continua sendo soberano. Davi vai dizer, então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataquem em frente das amoreiras. A batalha parecia ter uma estratégia. Davi pergunta a Deus, Senhor, o que eu faço? E Deus dá a ele a dica, olha, não vai pela frente não, vai por trás. Veja Deus direcionando a vida de Davi para uma batalha. Será que Deus não pode direcionar a nossa vida diante das dificuldades? Ele pode. Ele pode dar o escape, Ele pode dar a vitória, Ele pode nos abençoar, mas às vezes as coisas não são do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, do jeito que nós pensamos. Nós não sabemos o que irá acontecer com o Brasil, mas deve a cada um de nós orarmos, continuarmos a clamar ao Senhor, confiando na soberania dEle, que Ele é o dono de todas as coisas, e que em todas as dificuldades, Deus vai estar cuidando de cada um de nós, cuidando da nossa família, cuidando da nossa igreja, cuidando dos seus propósitos. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Quinto conselho, esteja pronto para obedecer a Deus em qualquer circunstância. Olha o que diz o texto, quando você ouvir o barulho por cima da amoreira, fique pronto para atacar. Veja que há um direcionamento de Deus para Davi. E na nossa vida, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo está dizendo? Às vezes o que acontece conosco é que a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Às vezes nós somos teimosos. Deus tem que fazer o que eu quero, porque isso aqui é o melhor. E a Bíblia vai dizer, há caminhos que um homem parece bom, mas o seu fim não é o melhor. Davi vai dizer, o que eu faço, Senhor? Ele diz, olha, fique atento, escute o barulho, e quando o som vier por cima da amoreira, então você ataca. Nas dificuldades da vida, nas dificuldades que vivemos, irmãos, precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, ouvir realmente o que Ele tem para nós. Às vezes nós queremos ir para a esquerda, ou queremos ir para a direita, e eu não deveria nem usar esses dois, eu não deveria nem usar esquerda e direita como exemplo hoje, mas vamos dizer, você quer ir para frente, e Deus está dizendo, não vai para frente, vá para trás.
E aí, isso foge ao nosso controle, porque é Deus que dirige, é Deus que quer, é Deus que pensa. Quantas vezes eu fiz planos, irmãos, e não aconteceram? Quantas vezes eu me debrucei, tentando concursos, eu lembro da minha juventude, fazendo concurso, planejando a minha carreira, e até alcancei essa carreira, mas Deus disse, não, é por aí, é por outro caminho. E às vezes você reluta, não aceita, reclama, fica frustrado, quer brigar com Deus. Não, eu quero isso. E Deus diz não, não e não. Mas lá na frente nós vamos entender o caminho de Deus. Essa é a visão que precisamos ter. Estar prontos para ouvir e estar prontos para obedecer em qualquer circunstância, mesmo que fuja ao seu desejo. Mesmo que, nossa, não era isso que eu queria, mas foi o que Deus providenciou. Obediência, precisamos ter em nosso coração. Deus que vai diante de nós, irmãos, cuidando da nossa vida, cuidando das nossas coisas. Às vezes nós perdemos, mas na verdade nós não perdemos, porque na verdade nunca foi nosso, foi de Deus. Você perdeu alguma coisa, não é seu, cara. Deus te deu. O inimigo foi lá, de repente tomou, mas você sabe que aquilo não era seu, era de Deus. Deus vai te abençoar novamente. Calma, descansa o coração. A nossa vida é dirigida por Ele, cuidada por Ele. Sexto, orientação para conquistar em tempo de dificuldade. Conquiste sua vitória em Deus. Versículo 25. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Davi fez o que o Senhor tinha ordenado. Essa é uma realidade que precisamos ter no nosso coração. Para conquistarmos as nossas vitórias em tempo de dificuldade, nós precisamos exatamente conquistar com a orientação de Deus, nunca com o nosso próprio propósito, confiar na nossa própria força. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não por causar dano, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29, versículo 11. É a palavra de Deus para nós. E por último, para a gente poder fechar, mais um conselho. Seja grato a Deus a todo tempo. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, isso já no capítulo 6, do versículo 14 e 15. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Assim que Davi conquista com os filisteus, derrota, num tempo de dificuldade, ele alcança a sua vitória, diz o texto que Davi tem um sentimento de gratidão, um sentimento de louvor a Deus, um sentimento de estar com o tanque cheio, um sentimento de ter uma atmosfera de conquista. Irmãos, a gente precisa trazer isso à nossa mente. Nós caminhamos para a igreja, pedido de oração, pedido de oração, pedido de oração, pedido de oração, amém, nós oramos. E às vezes quando as respostas são atendidas, a gente não faz a mesma menção quando estávamos em dia de dificuldade. Quando estamos com dificuldade, a gente vai para tudo quanto é lugar, culto de oração, culto na igreja, pede irmã para orar, pede irmão para fazer isso e aquilo, a gente entra num estado de foco, de atenção sobre aquele problema. Mas assim que as coisas são pacificadas, a gente chega, irmãos, Deus me deu vitória, amém. Não. O sentimento de gratidão, o sentimento de adoração, ela precisa ser vibrante também quando Deus responde. E é por isso que nós estamos abrindo nos nossos cultos, fizemos isso no domingo, se eu não me engano, retrasado ou passado, a testemunha de fé e de oração que a igreja precisa ter. Nós temos que ter espaço no culto para testemunho. Testemunho de oração, porque nós envolvemos a igreja. Por exemplo, a nossa irmã Célia estava numa quimioterapia, um problema sério, um problema difícil, ela passou por todo esse processo. Ela foi vitoriosa, o câncer foi derrotado no nome de Jesus, com oração, com a ação dos médicos. E aí, o que faz com isso? Exaltamos o nome do Senhor, trouxemos ela aqui, ela testemunhou, passei por isso e isso, obrigado igreja pela sua oração. E assim nós vamos fazer com o irmão Anderson. O irmão Anderson foi operado do coração, uma situação delicada, já está em casa, está bem, daqui a pouco ele está de volta.
E nós vamos celebrar a vitória, nós vamos agradecer a Deus, porque nós precisamos ter esse sentimento de gratidão. O que diz o texto é que Davi, após vencer os filisteus, ele entra num processo de exaltação ao Senhor. Ele faz uma festa tremenda, ao ponto de até os seus inimigos ouvirem o seu louvor e a sua adoração. Então, no tempo de adversidade, no tempo de dificuldade, o que eu posso passar para o seu coração é que você possa agradecer a Deus, ser grato, jubilar, trazer júbilo sobre a sua vida e alegria pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre você. E que Deus possa abençoar a nossa vida nesse tempo de adversidade. Então, guarde no seu coração, primeiro, tenha a consciência de que sofrimento é uma realidade da vida, luta é uma realidade da vida. Tenha no seu coração que você precisa buscar orientação. Tenha no seu coração que você precisa confiar no Senhor. Tenha no seu coração que para conquistar a vitória somente seguindo a orientação de Deus. E sétimo, seja grato todo o tempo. Agindo dessa forma, orando, confiando, obedecendo, nós vamos ver, irmãos, dias melhores chegarem para o nosso coração e para a nossa vida. Não permita que as notícias abatam-lhe a sua fé. Deus continua cuidando de cada um de nós. Deus continua cuidando da igreja. Deus vai continuar cuidando de você e nada foge ao controle do Senhor. Os filisteus chegaram, Davi pediu orientação, seguiu a orientação, obedeceu a orientação e foi vitorioso em tudo que ele fez e realizou. Que Deus assim nos dê força, nos dê coragem e que você possa conquistar, mesmo em tempo de dificuldade. Vamos orar, vamos falar com Deus? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos incluir também a oração pela Patrícia, vamos pedir oração pelo nosso Brasil, vamos orar pelas nossas famílias e que o Senhor nos dê força no dia de amanhã. E mesmo que as dificuldades venham, confie, Deus continua no controle, cuidando de você. Pai, nós rendemos graças, porque sabemos que mesmo nas dificuldades, o Senhor continua comandando, dirigindo todas as coisas. Queremos orar nessa manhã, ó Deus, e pedir a Tua bênção sobre a vida de cada família. Não sabemos quais são as atividades que têm colocado sofrimento, preocupação com os filhos, preocupação com a casa, preocupação com o futuro. Não sabemos, ó Deus, quais são as áreas da vida que têm colocado aflições, a saúde, o emprego, as finanças. Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. Orienta a nossa vida, abra a porta de emprego, cura as enfermidades, colocamos a Patrícia em suas mãos. Ó Deus, dê fé, dê coragem, dê força, abra as portas para o tratamento médico. Abençoe, ó Deus, nesse tratamento e que ela possa também se apegar ao Senhor. Abençoe os teus irmãos, ó Deus, que estão nesse momento, ó Deus, vivendo o luto, vivendo a separação. Conforta, traga nesse tempo de dificuldade a vitória nas suas vidas. Oramos pelo nosso Brasil. Senhor, coloca a nossa nação em Tuas mãos. Tu és aquele que continua a dirigir a nossa nação. Nós colocamos as autoridades constituídas, colocamos os homens e mulheres que foram eleitos para assumir, ó Deus, a nossa nação. Sabemos que há um povo aqui que clama pelo Teu nome. Abençoe o nosso povo, ó Deus. Que a fome seja reduzida, ó Deus. Que a violência seja reduzida. Pai querido, que a corrupção seja extinta da nossa nação. Que os problemas, ó Deus, relacionados à política, que haja paz, que haja tranquilidade, que o nosso direito de ir e vir seja garantido. Senhor, que a segurança nas casas, no trabalho, no trânsito, guarda a nossa vida com os Teus anjos, guarda a nossa ida e a nossa volta, protege os nossos filhos, a nossa casa. Abençoe, ó Deus, a área da saúde, tanta gente doente, tanta gente enferma, tantas pessoas precisando de cuidados, sentindo dor, precisando de medicamento. Pai querido, abençoa a nossa nação, do norte ao sul do país, que o Senhor não afaste os Seus olhos sobre nós, mas continue cuidando da nossa nação.
traga paz ao nosso coração, guarda a nossa vida, e que a Tua palavra continue a ser pregada e expandida nessa terra. Te agradecemos, ó Deus, nos dê vitória em tempo de dificuldade. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.